terça-feira, dia 2 de setembro, a gente vem aqui à Casa da Cultura para um anúncio especial feito pela prefeita Naura Bordignon a respeito do cumprimento e pagamento do piso dos professores. Prefeita, saúde você em nome da tua Rádio Alvorada da Mais Nova Amaral aqui com esse anúncio e quero primeiro de tudo entender como é que funcionou todo esse processo de tomada de decisão aqui pelo município. Bem-vinda. Olá, nossa saudação a ti, João Pedro, a todos os ouvintes da tua rádio, do Mais Nova. É uma alegria e desde já agradeço a presença de vocês aqui nessa que é uma palestra, né, com o professor Augusto Arns, que vai tratar sobre um tema que às vezes pode parecer que até é irrelevante por parte de alguns, mas que é o sentido da nossa vida, que é a ciência da felicidade. E nós aproveitamos essa ocasião em que convocamos todos os nossos professores para também dar um passo importante na educação do município. Era algo que fazia parte do nosso plano de governo, era um compromisso, portanto. É algo que eu não disse no discurso, mas poderia ter dito, estamos entrando no 9º mês, ou seja, é tempo suficiente de entrarmos na reta final de uma gestação, portanto. Mas depois dos primeiros períodos de organização da casa, da gestão, a gente começou uma rodada de reuniões com as equipes, visitando cada escola, ouvindo os professores, ouvindo as reivindicações, as sugestões, as demandas e necessidades estruturais, sugestões da classe, e evidentemente que esse assunto apareceu muito. É importante que se diga que esse trabalho de visitação ele ainda não foi concluído, mas a maior parte das escolas já receberam a nossa visita. E aliado a isso, a gente solicitou que o nosso jurídico fizesse toda uma pesquisa apurada acerca das dificuldades de se implementar no município o piso do magistério, uma vez que há bastante também controvérsia no que diz respeito à constitucionalidade e não constitucionalidade, como é que a gente trataria no âmbito legal, e evidentemente que a equipe de finanças também fez todo o estudo do impacto financeiro para dar esse passo esse ano. Cogitamos algumas outras possibilidades, tentamos sugerir nas escolas e entendemos que não era esse o sentimento, que os professores talvez não iriam celebrar se a gente pagasse como completivo, como fazem municípios aqui do ladinho, Passo Fundo, que é o município maior, Vila Maria, que é o município menor. Então, a partir desse amadurecimento, olhando para os prós, para os contras, para as dificuldades, então a gente adotou um caminho e decidiu dar este passo, aproveitando essa palestra que já estava programada, para que a gente, de surpresa, vamos dizer assim, pudesse estar fazendo esse anúncio. E a gente aproveitou a presença do presidente do Legislativo, então, para já assinar o projeto de lei, e essa semana mesmo segue para a tramitação legislativa. Encaminhado para a Câmara de Vereadores, que deve, então, em regime de urgência, já votar esse projeto de lei nas próximas semanas, isso? Acreditamos que sim, entretanto, estamos apenas no dia 2, é evidente que quanto antes o projeto retornar, melhor, que a gente pode fazer o pagamento já de setembro, com esse complemento, vamos dizer assim, entendendo o que é o piso base, né? Então, isso vai mudar o salário base dos servidores. A gente toma como parâmetro o vínculo 20 horas, né? E ele é em dobro para quem é 40 horas. Então, dentro deste planejamento do mês, a gente sabe que o Legislativo compreenderá que é um assunto importante e que também o segmento da educação clama e espera por isso. E tenho certeza que não vai fazer nada para atrasar, fará uma discussão saudável e com o retorno do projeto, então a gente já pode programar o pagamento do final do mês já, né, contemplando esse acréscimo. Não posso deixar de te questionar, porque eu entendo que também seja uma questão da própria classe dos professores, né? O pagamento do piso salarial, ele não seria obrigatório a nível nacional? Como é que é toda essa situação? Então, João, vamos lá. Quando o município ele vinha dentro do piso nacional, quando em determinado momento o presidente da República, até se não me falha a memória, foi no ano eleitoral, ele publicou um reajuste bem acima do cenário do mercado, vamos dizer assim, ficou em 33%. Naquela ocasião, Marau ficou mais distante, vamos dizer assim.
E é evidente que qualquer gestor ele precisa olhar para o assunto com a devida responsabilidade. Hoje, por exemplo, essa distância ela está mais encurtada. Então, foi possível, nós estamos falando de pouco mais de R$100 por vínculo, por folha. É evidente que dá um impacto nos cofres públicos, mas é um impacto sustentável, possível de ser anunciado e mantido até o fim do ano. O que vai acontecer no ano que vem? No final do mês de janeiro, o governo publica o novo piso. E no mês de março, o município de Marau faz a revisão anual de todos os servidores. E aí, se nós adentrarmos nessa seara, nós vamos perceber que há bastante divergências de entendimento. Por exemplo, eu não posso mandar um projeto de lei com um percentual de revisão para os professores e com outro percentual para os demais trabalhadores. Ele tem que ser idêntico. Então, nesse momento de setembro até o final de janeiro, a gente atende, né, com essa pequena diferença, vamos dizer assim. Aguardamos a publicação do próximo piso em 2026 e quantos serão os indicadores econômicos no final deste ano para ver em quanto será a revisão. Volto a dizer, a revisão será igual para todos os servidores e de acordo com essa portaria do governo federal, a gente vai, esse decreto, melhor dizendo, esse é o instrumento, a gente vai avaliar se vai ficar igual, vai ficar uma diferença muito grande novamente, ou se teremos condições de novamente. Então, anualmente eu terei que mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Por que alguns municípios ainda não pagam? Porque há uma discussão toda sobre a constitucionalidade, ou seja, o presidente da República ele está interferindo na gestão dos municípios sem saber se nós temos condições de fazer esse pagamento. Outra coisa, o município, o prefeito, ele está limitado de um percentual de gastar com folha. E ele responde fisicamente, criminalmente, por responsabilidade fiscal se ele ultrapassar aquele limite. E se fosse o caso de Marau, nós também não teríamos como dar esse passo. Algumas professoras aqui no município de Marau chegaram a judicializar a situação aqui do município e na justiça acabaram não tendo êxito, não prosperaram, porque sim, há muitos questionamentos com relação à constitucionalidade. Como disse, nesse momento, nesse ano, considerando o valor, considerando as condições do município, a gente dá esse passo. E a gente pretende muito ter as condições financeiras suficientes para os próximos 3 anos dessa gestão e que os futuros gestores também tenham essas condições de poder continuar atendendo integralmente. Nós ouvimos do palestrante, que é de Curitiba, uma cidade modelo que ainda não conseguiu êxito no que diz respeito ao atendimento do piso dos professores. Então, apesar dessas adversidades, o que eu quero dizer é que a gente está muito feliz de ter chegado a esse momento. Foi uma construção muito séria, muito responsável, muito comprometida, que teve a participação dos profissionais, dos professores, que nos receberam com muita cordialidade, que desarmaram o espírito para qualquer outro entendimento que não fosse o que convergisse para a educação e para os avanços necessários. E é o caminho que eu acredito muito, que através do diálogo a gente tem condições de avançar e está aqui uma demonstração. A gente entrega para a sociedade esse resultado e, como disse, espera que anualmente a gente consiga dar esse passo, que é uma maneira também de valorizar essa classe tão importante, que passa por momentos tão desafiadores na educação, né? A gente sabe que vivemos um mundo um pouco diferente, meio bagunçado aí, e que as nossas famílias, em razão também dos seus compromissos, do trabalho, algumas também não conseguem dar a atenção necessária, então não estou falando que todas são descomprometidas, porque precisam trabalhar, pagar contas, etc., é toda uma rotina, e é no ambiente escolar que aquela criança é deixada para ser cuidada, para ser alimentada, para ser educada. Então, me parece que esse lado humano, inclusive pelo fato de eu ser mulher, tem bastante essa sensibilidade para que a gente possa seguir avançando. Uma classe que é bastante feminina já por padrão, né? Enfim, prefeita, agradeço por conversar um pouquinho com a nossa reportagem, esse momento aqui que marcou então o anúncio do pagamento do piso aqui a nível municipal. Agradeço também a Taliane Radaeli que está no apoio do vídeo. João Pedro Tartari para a programação da emissora.